Olá, pessoal, seja todo mundo aí muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma temporada do Infratech Podcast. Dessa vez a gente vai estar aqui falando sobre o modelo de concessões, entender um pouco de como que o mercado de concessões funciona, quem que participa desse segmento. E só para não esquecer que na última temporada, na primeira temporada, eu acabei esquecendo de me apresentar, mas eu sou o João, sou um dos cofundadores da Cartado, e hoje eu estou aqui para falar com a Karina Fera e com o Nelson Bossolan. Boa noite, Karina. Boa noite, Nelson. Tudo bem com vocês? Boa noite, tudo certo. Show. Pessoal, como de praxe, aí eu geralmente peço para que vocês se apresentem. Então, Karina, se você se apresentar, dizer o que você faz, onde é que você atua hoje, por favor. Primeiro eu queria agradecer o convite, viu? Também queria agradecer o Nelson, agradecer você também, João. Mas basicamente, assim, eu trabalho no setor de infraestrutura há algum tempo, né? Há uns 20 anos, mais ou menos. Eu me formei, já estou denunciando mais ou menos a minha idade, né? Mas enfim, eu me formei na PUC aqui em São Paulo e desde então eu trabalho com infraestrutura, né? É um ramo que você acaba se apaixonando, né? Porque tem muito tema, muita coisa. E, enfim, trabalhei em escritório de advocacia, também no setor de infraestrutura, e já faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu estou na BCR. A BCR, basicamente, é uma associação sem fins lucrativos que representa o setor de concessões de rodovias, né? Hoje em dia, a gente tem 52 associados, enfim, o que a gente acaba meio que fazendo é realmente, enfim, pensando quais são os problemas setoriais relevantes, e aí atuamos com diversos stakeholders relevantes, né? Então, o que a gente mais faz é fomentar o diálogo técnico, né? E com governança com diversos órgãos, setor público, setor privado. E, enfim, o que a gente mais gosta também é de fomentar melhorias, investimentos em tecnologia. Então, acho que é um ambiente muito saudável para a gente fazer isso tudo. Perfeito, perfeito, legal. E, Nelson, quiser se apresentar para o pessoal, por favor? Bom, então, primeiro também agradecer você, João Acartado, aí pela oportunidade e pela oportunidade de estar aqui junto com a Karina, né, dividindo aqui o espaço com vocês, né, nesse assunto que é muito interessante. Quando a gente fala em concessões, é um tema bem recente dentro da história de infraestrutura no Brasil, mas e até por conta disso, né, eu como engenheiro civil formado, aí eu vou ter que revelar, né, o tempo, né, são mais de 35 anos de experiência no setor de infraestrutura. Eu tive o privilégio, oportunidade de trabalhar desde que eu me formei em vários projetos, em segmentos, principalmente segmentos de mobilidade urbana e rodoviária, né, tendo a oportunidade de trabalhar desde projetos de engenharia, no desenvolvimento de obras metroviárias, até a oportunidade de trabalhar em projetos no exterior, no Metropolitano de Lisboa, que foi nos meus primeiros anos de profissional como engenheiro. Também fui um professor universitário, né, por alguns anos, também para Legal. cursos de engenharia civil. E, em determinado instante, trabalhando em construção civil, eu acabei ingressando exatamente no setor de concessões de rodovia. Isso foi em 98. E desde então eu venho trabalhando em projetos de concessões, como executivo, principalmente em várias concessionárias de rodovias aqui, em programas aqui no estado de São Paulo e em programas federais. E também trabalhando em mobilidade urbana como executivo de PPP, né, do setor metroviário, né? E meu último projeto como CEO da concessionária Linha Universidade, linha 6 Laranja do metrô de São Paulo, né? E já há algum tempo eu venho atuando como consultor independente e como membro de conselhos de administração e de comitê. Legal. Poxa, vocês dois aí então estão completando aí perfeitamente os convidados para nos ajudar a explicar aí o que é uma concessão rodoviária, né? Eu imagino que quem está nos assistindo aí sabe muito bem o que é uma concessão, mas acho que é legal a gente entrar um pouco mais no detalhe. Até, Karina, você que é da BCR, né, que representa aí 52 concessões, vamos dizer assim. O que é uma concessão rodoviária? Quem são os principais stakeholders que atuam nesse mercado? A gente sabe que tem agência, tem a própria concessão, enfim, tem uma infinidade aí de entes que participam do mercado, né? Então, você pudesse trazer um pouco como que é, o que é uma concessão, enfim.
Sim, falando assim em termos bem abrangentes, né, porque acho que vou tentar fugir um pouco do juridiquês, né, de todas essas questões técnicas, mas enfim, concessão de rodovia é um serviço de titularidade da administração pública que pode ser prestado por particulares, né. Então, no final das contas, a Constituição Federal, ela prevê essa possibilidade. Serviços públicos, há alguns serviços públicos que a gente chama de indelegáveis, são aqueles que só o poder público pode exercer. E um exemplo emblemático é de segurança, né? A gente não pode conceder o serviço de segurança à entidade particular. Existem outros que são possíveis de serem transferidos, tais como o de rodovias, de telefonia, né? De telecomunicação, saneamento. Então, até esses serviços que podem ser delegados são praticados por essas entidades públicas, por entidades privadas. O que a gente tem, então? Existe para que um stakeholder, né, privado possa praticar, exercer essa atividade, tem que passar por um processo de concorrência, né? Então, acho que isso é o mais relevante. Existem alguns requisitos que devem ser preenchidos para que o particular preste esse serviço. Então, muito rapidamente, começa por meio de um processo de licitação, onde as pessoas interessadas apresentam suas propostas, e aí existem formas e formatos de se declarar quem que é o vencedor. No âmbito de concessões de rodovias, o que é mais comum, né, Nelson, acho que deve ser também a tarifa, né? A gente tem hoje em dia. Então, quem apresentar a menor tarifa acaba ganhando essa concessão. Existem diversos modelos, né, de você participar de um certame, mas geralmente maior tarifa e o maior outorga, que a gente significa hoje em dia, os projetos atuais eles têm seguido nesse sentido, né? Então, quem apresentar a menor tarifa e o maior valor de outorga para o poder público acabam ganhando essa licitação. Então, simples, basicamente é assim que se inicia um processo, né, de concessão e de rodovia especificamente. O que acontece, então? Esse stakeholder que ganhou a licitação, ele passa a prestar os serviços de operação de rodovias, de segurança viária, de eventuais conservação de obras, construção de pontes, de obras de artes especiais. Então, toda essa questão de prestação de serviço público em si é prestado pelo particular. Então, como que isso é prestado? Por meio de uma SPE, chama Sociedade de Propósito Específico. É criada uma sociedade que unicamente com a finalidade de prestar esse serviço. E com contrato de concessão de rodovia costuma durar décadas, né? Geralmente de 30 anos. Então, durante todo esse processo, a gente tem interação com diversos stakeholders. Então, só até para tentando completar aqui para você a sua pergunta, existem agências reguladoras. Assim, o principal stakeholder é a SPE, né, a concessionária, e a administração pública, que é detentora desse serviço. Então, existem também outras entidades que permeiam toda essa relação. As agências reguladoras, que são basicamente aquelas agências que fiscalizam se a concessionária está prestando o serviço de forma adequada. E não só fiscalizam, como também ajudam a regular o setor. Isso é algo muito importante que é exercido pelas agências reguladoras. Existem questões que devem ser reguladas, não por meio de lei, nem por meio de outra forma do ato legislativo, então a concessionária acaba regulamentando as atividades. Outro stakeholder, acho que é o mais relevante, são os usuários, né, dos serviços, porque, enfim, Sim, sem dúvida. o serviço é Certeza. prestado para eles, né? Então, isso é algo bem relevante. Existem também, dentro de todo esse universo que permeia a concessão, também os financiadores que podem participar do projeto, né? Mas eu acho que basicamente, assim, de relevância da prestação de serviço de concessão de rodovia, eu acho que é esse. Não sei se tem algo mais a Não, falar, sem né? sem dúvida. Eu acho que você abraçou todos os stakeholders aí envolvidos dentro do que é a concessão. Eu acho que é até importante trazer também essa questão, João, do porquê da concessão. Eu acho que é sempre bom lembrar que nós estamos falando de um determinado segmento da infraestrutura, né, do país, e se a gente voltar no tempo, o Brasil, nos anos 50, 60 e 70, né, ele tinha um projeto nacional de desenvolvimento muito focado num desenvolvimento nacionalista, né? Então, numa estrutura de Estado bancando toda essa estrutura. E esse modelo ele foi ao limite nos anos 60 e principalmente nos anos 70, só que isso teve um custo, né? Você
promovendo esse desenvolvimento de infraestrutura bancado pelo Estado, criou empresas estatais, ou melhor, culminou com empresas do Estado, estatais, né, muito endividadas, né, e sem capacidade de dar continuidade. E por quê? Porque houve uma necessidade de capital estrangeiro para poder bancar toda essa estrutura do Estado, né? E as estatais já estavam muito endividadas, o modelo praticamente havia se esgotado, né? E com uma dívida internacional muito alta, né? E isso culminou com o que a gente chama, né, na década de 80 como uma década perdida, que foi exatamente quando, sem capacidade de investimento, né, o país viveu vários problemas do ponto de vista econômico, com vários planos econômicos, inflação atingindo patamares altíssimos, né? E, em paralelo a tudo isso, né, o que estava acontecendo, né? Na Europa, com uma linha política, econômica, neoliberal, estava, ao contrário, fazendo com que isso levado a cabo principalmente pela Inglaterra, né, Reino Unido, de colocar para o privado esses serviços que a Karina citou, né, e que ele poderia desenvolver tudo isso com mais eficiência, com menor custo, com todo o seu expertise, né, na operação, na agilidade dos negócios, né? E isso para poder, inclusive, né, cruzar o Atlântico aí e chegar ao Brasil exatamente por uma questão até de ser uma forma de se cumprir, se honrar com esses compromissos internacionais que o Brasil tinha, né? Ele acabou sendo levado adiante e você teve já no final dos anos 80, né, um primeiro decreto onde o DNR, antigo DNR, na verdade que hoje é o DENIT, né, ele já tinha essa possibilidade de conceder serviços. E daí para frente, a coisa caminhou de uma forma célere. Então, nós temos um primeiro contrato de concessão com ente privado que em 94, a Ponte Rio-Niterói, em 95 a Dutra, citando aí alguns casos, né? A rodovia Dutra, que liga São Paulo e Rio de Janeiro, Ponte Rio-Niterói. Acho que uma das primeiras foi lá em Floripa, inclusive, né? Sim, exatamente. Só que não teve continuidade depois. Exato, Mas... Sim. bem lembrado. E de lá para cá, o que aconteceu foi que você viu a eficiência dessa cessão, né, dessa concessão para empresas privadas, né? E aí tem que se deixar muito claro que na concessão, o bem público, a rodovia, citando aí, ela é pública. Na verdade, ela permanece ainda como patrimônio público, né? Só que a iniciativa privada está temporariamente dentro de um período de um contrato que a Karina colocou bem, né, fazendo a operação, a gestão, a administração, investimentos, manutenção, né? Mas o bem continua sendo público. Por quê? Porque ao final desse contrato de concessão, esse bem ele acaba voltando, né, à gestão do poder público, né? E para poder, inclusive, colocar isso de maneira hoje, colocando no aspecto relacionado às concessões rodoviárias, né? São 52 concessionárias associadas à BCR, a qual a Karina representa como diretora jurídica, né? Mas no país hoje esse número chega até 76 concessionárias, né? Você tem federais, estaduais, né? E é um número abrangente. Então, nós estamos falando aí de uma extensão de 27 mil quilômetros de rodovias concessionadas no país. Você perguntar, falar, mas esse é um número grande, pequeno? Só para você ter uma ideia, a malha rodoviária do Brasil é da ordem de 220 mil quilômetros. Mas eu estou me referindo à malha rodoviária pavimentada. Pavimentada. E aí, só para você ter uma ideia, então esses 27 mil quilômetros de rodovias sob concessão representam aí um pouco mais de 12%, 13% das rodovias pavimentadas. Então, ainda tem uma quantidade muito grande. Olhando para a extensão, né, no nosso território, em comparação, por exemplo, com os Estados Unidos, que tem uma dimensão muito parecida, né? Se nós temos 220 mil quilômetros aqui, os Estados Unidos, em contrapartida, tem quase 4 milhões de quilômetros, né? Então, se você falar proporcionalmente ao território
de cada país, que são muito próximos, né? Nós ainda estamos muito distante, né, de ter uma malha rodoviária que realmente atenda todo o país, né? Esse eu acho que é um ponto importante. E colocando isso que a Karina falou dos stakeholders, nós temos aí os investidores, que ela colocou muito bem, os acionistas também, né? Que são esse ente privado, né, que entra no negócio para participar realmente, para oferecer para a população, né, um serviço adequado, coisa que o Estado já não conseguia fazer, como eu acabei de falar, né, já não tinha capacidade de fazer novos investimentos. E, desde então, nesses 25 anos, só para se ter uma ordem de grandeza do que nós estamos falando, foram mais 250 bilhões de reais em investimento nas rodovias concessionadas, né? Então, esse é um número muito expressivo, né? Considerando o que isso, comparado com o PIB brasileiro, está representando 2,6%, quase 3% do PIB. Claro, eu comparo 25 anos, mas você vê o montante. E os investimentos anuais dessas concessionárias giram em torno de 10 bilhões ano, né? Não é pouco. Por um segmento, né, para um específico. Muito né? nichado. Né? Muito nichado. E trazendo mais ainda, a gente fala a Karina falou bem dos stakeholders, a questão social relacionada a isso. São mais de 50 mil empregos ano que trabalham efetivamente nessas atividades, né? Não são empregos temporários, né? Eles são empregos fixos e que têm um período, né? Assim, é muito interessante ver que você tem essa quantidade de pessoas trabalhando para atender. Só para você ter uma ideia, nós estamos falando aí de quase 2 bilhões de usuários ano passando por esses sistemas, né? Claro, o número, você pode falar, mas a população do Brasil é 220 milhões. Não, é a quantidade de vezes que ele está passando, esse mesmo usuário, ele pode passar mais de uma vez ou duas. Então, você vê a dimensão que esse nicho, né, de concessões rodoviárias acaba atendendo. Então, ele realmente tem uma magnitude e os números são muito relevantes, né? E muito importantes para o desenvolvimento do país. E até fazer esse comentário bastante da questão dos investimentos, os investidores, acionistas, enfim. E eu queria entender, assim, como que é o financiamento desse negócio, né? Porque, pelo que eu entendo hoje, quando abre um leilão de uma concessão, tem as proponentes, elas analisam diversas variáveis, que até acho que seria legal vocês comentarem quais são essas variáveis, né? Mas a gente vê que o mercado em si não existe só um tipo de empresa, um tipo de fundo que atua, né? São diversos fundos, fundo nacional, fundo estrangeiro, empresa nacional, empresa estrangeira, que acaba atuando aí no setor. E como que funciona o financiamento desse negócio? É um negócio de 30 anos, que injeta uma grana ferrenha ali, né? A parte da outorga que você comentou, com redução de tarifa ali, uma disputa de gigantes, né? Interesse para reduzir a tarifa. E ao longo de 30 anos fazendo muito investimento, como até você comentou aí, na casa de 10 bilhões ano, né? Isso, No exatamente. mercado inteiro. Sim, sim. Então, como que é essa parte do financiamento disso? Quem são, ou enfim, como é que funciona os investimentos nesse setor? E quais são as variáveis que são analisadas quando alguém vai estar... Vou imaginar que eu, aqui, um mero mortal, quero abrir uma concessão de rodovia, né? Quero participar de um leilão. Quais são as variáveis que eu preciso estar analisando? Olha, posso começar? Claro. Não, daí, mas só falando de uma forma mais genérica, assim. Uhum. São os 2 pontos que eu mais gosto, assim, que eu acho que são mais instigantes para a gente falar sobre projetos de infraestrutura. Um deles, né, o financiamento, como se dá e também quais são as variáveis. Mas, basicamente, falando sobre como se dá o financiamento, a gente tem diversas formas, né? O que eu vejo que é o mais comum é o financiamento bancário, né? Então, mas os valores são vultosos, né? A gente já sabe o quanto que... Para você ter um investimento de bilhões, assim, num determinado tempo, imagina quanto que tem que ser o financiamento. Mas a gente vê hoje em dia, são diversos bancos. Tudo começou com o BNDES, né? O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento,
social foi o primeiro que, inclusive, ele foi criado até para financiar esses projetos de longo prazo, né, que são os projetos de concessão e projeto de infraestrutura. E ao longo do tempo, ele começou também a ser um modelador. E hoje em dia, eu tenho a impressão de que ele funciona mais como um modelador, também como, né, como empréstimo, faz os empréstimos, mas basicamente o que a gente tem visto, inclusive o BNDES é consultado pela administração pública para ajudar a modelar um projeto. Então, a gente tem o BNDES, a gente tem alguns bancos também, hoje em dia, bancos privados que fazem, que proporcionam o financiamento. A gente tem bancos estrangeiros, tem o IFC, BID, que também acabam injetando dinheiro aqui para financiamento de projetos de infraestrutura. Existem alguns condicionantes, algumas questões que devem ser levadas em consideração para um ou para outro, né? Mas acho que o financiamento bancário é o que é o mais relevante atualmente. Mas a gente também tem outros valores. A gente tem, eu acho até interessante a gente falar, ver se aí tem acompanhado isso de perto, mas quando as SPEs, né, as concessionárias, elas emitem títulos que servem também para financiar o projeto em si. Então, a gente tem aquela emissão, hoje em dia se tem falado muito, as debêntures de infraestrutura, né? A concessionária emite essa debênture, que é um título que é emitido no mercado e, enfim, que quem tem interesse adquire e aí isso serve, com esse dinheiro, ele que é injetado na companhia, eles financiam, então, as atividades. E a gente tem, como você bem falou, João, tem os fundos de investimento que também entraram nesse mercado. Hoje em dia a gente tem grandes fundos de investimento em infraestrutura que acabam, de uma certa forma, também injetando dinheiro para que o serviço seja prestado e que a concessionária possa prestar o seu serviço. Mas o que eu acho que é muito interessante, como eu te disse, do Project Finance, só um breve adendo aqui, a gente vê que é muito simples se a gente for pensar qual que é o objetivo, então, do Project Finance. O fluxo de caixa paga o dinheiro que foi investido. Tem muito mais coisas, acho que o Nelson vai saber até melhor me falar quais são todos, o que está permeando essa questão, né? Mas no final das contas, enfim, o fluxo de caixa do projeto acaba pagando, né, o valor financiado, o valor que foi emprestado, mas existem algumas nuances, né? Enfim, existe todo esse projeto, a gente tem seguradoras que acabam participando desse Project Finance, né? Então, a gente tem também diversas situações que o fluxo, o Project Finance, se a gente for pensar assim, na lógica é muito simples, o valor que eu recebo paga, mas tem muitas nuances que são super interessantes. Eu acho que é um tema muito, muito diversificado que vale a pena até a gente falar. Outro tema que você me perguntou também, o que é levado em consideração para que, enfim, um licitante pretenda elaborar o seu projeto e apresentar a sua proposta. A gente tem, primeiro, que eu acho que você também vai saber falar melhor do que eu, Nelson, mas é o tráfego, né? Análise de tráfego. Então, a gente faz análise e tem projetos de diversos, tem de 1.000 quilômetros de concessão, outros trechos menores, mas esse é avaliado. Então, o tráfego. Outra coisa que também é avaliada são as obras que são necessárias, né, para que o projeto funcione e para que, enfim, a concessionária consiga executar o que está previsto. Outra que eu acho que é a mais relevante atualmente, que é a análise de risco. Análise de risco é um assunto do momento. Existem diversos riscos. Pensa só, na verdade, o maior risco, a maior incerteza é o prazo, né? Em 30 anos, o que pode acontecer. Mas o que a gente tem visto hoje em dia é uma discussão muito grande, inclusive que leva alguns stakeholders a não apresentar propostas. São os riscos que são envolvidos dentro de um projeto, né? Então, a gente tem riscos de demanda, que a gente fala, né? Que é o risco, enfim, a gente tem lá na modelagem apresentada pelo poder público, a gente tem lá qual que é uma demanda, né? E aí, às vezes, a concessionária está contando com essa demanda e acaba acontecendo outras questões enfim, que retiram. Um grande exemplo disso é o Covid, né? Quando o Covid chegou, a demanda pensa só, né? Algumas estradas, circulação foi interrompida e caiu muito a demanda. Então, era o risco que não havia nem sido precificado. É algo que alguns stakeholders, poder público, alguns deles, né, acabaram já equacionando e reequilibrando o contrato.
Mas voltando aqui, quais são então todas as análises? Execução, quais são as obras que devem ser levadas em consideração, e acho que é mais ou menos esses são os principais pontos. E só um exemplo que a gente pensou aqui agora, que eu queria um exemplo prático, teve agora a licitação da rodovia da 381, né, que a gente chama. Uhum. E não houve propostas, né? E por que acho que acabou acontecendo? A questão do risco, né? O risco, para você se analisar, para ser analisado, tem que ser levado em consideração diversos aspectos. A 381 é uma rodovia que demanda investimento, é uma rodovia perigosa, e existem diversos riscos envolvidos que eu acho que o setor privado acabou entendendo que deveria ser maturado para se pensar que seria ser o que seria ser deveria ser levado em consideração. Risco climático é outro que me veio aqui também agora. A gente lembra o que aconteceu no litoral norte, né? Enfim, a gente nunca ninguém imaginava que índice de chuva viria e aí, enfim, aconteceu toda aquela coisa, foi muito triste. Mas é algo que também tem que ser levado em consideração. Risco cambial, me lembrei agora também que a gente vê, né? Até tem alguns projetos que prevêem um hedge para isso. Mas é algo que também, só para você pensar nessa cesta de riscos, existem diversos, né? Mas acho que esses são os principais pontos, né, que eu entendo que são relevantes, que são levados em consideração quando o particular vai fazer a sua proposta. Uhum. Olha, eu acho que a Karina resumiu bem. Você fala da questão do financiamento desses projetos, João. A gente estava comentando sobre essa questão diria, da incapacidade do poder público em bancar e financiar isso aí, porque se você for olhar, falando de números, né? Quando você fala em União, a receita líquida da União, nós estamos falando aí 1,8 trilhão, né? Só que as despesas, somando serviços, o funcionalismo, né? Isso também representa 75% desse valor, né? O Estado, ele tem uma dívida, né? Porque ele, na verdade, para poder andar ali, ele precisa captar recursos também no mercado financeiro, como qualquer outro, e essa dívida está da ordem de 5 trilhões. E isso tem juros da ordem de 500, 600 bilhões. Então, se você faz a soma, você vê que ela não fecha a receita com despesas, né? Soma-se a isso a questão da necessidade de investir, né? Aí, infraestrutura, como a Karina estava falando, a necessidade de investimento em infraestrutura, de maneira geral, não somente rodovias, mas aeroportos, telecomunicação, saneamento, né? Exigiriam, né, em números aí de que as empresas da área econômica citam, de pelo menos 400 bilhões ano. O Estado não consegue fazer isso, ele não consegue investir nem metade, né, disso. E aí, o que acontece, né? A iniciativa privada, nesse ponto, ela consegue suprir essa deficiência. Com relação a questão do financiamento dentro de um projeto, como é que se faz essa análise? A Karina elencou muito bem todos os pontos: a demanda do tráfego, o volume de investimentos que precisa ser feito, né? Quando você estabelece que vai estudar aquele projeto, né? Essas melhorias, ela citou a rodovia federal, e isso tem que ter um entendimento muito grande entre as partes envolvidas, entre os stakeholders, como ela citou. Você tem que ter o poder público, junto com a empresa, com o parceiro privado. Hoje, eu acho que depois de 25, 28 anos aí de concessões, esse processo evoluiu muito, né? E hoje o poder público ele se utiliza muito, ele lança a mão de empresas, de fundos multilaterais de investimento. Ela citou o Banco Mundial, o IFC, que apoiam eles na análise e no desenvolvimento desses projetos, e inclusive com a participação das empresas privadas, que já detêm ao longo desses anos uma certa experiência para apontar exatamente aonde você vai encontrar riscos relacionados ao negócio, que é o que acontece. Ela citou os principais aqui,
no sentido de falar, olha, a concessão, na verdade, é uma mitigação de riscos, né, em resumo. Assim, o Estado está buscando, com o parceiro privado, mitigar os riscos envolvidos. Então, ela citou o caso lá do Litoral Norte, que realmente foi uma fatalidade, né, sob todos os aspectos, né? Citando o caso da 381, isso é um projeto que realmente, olhando do aspecto técnico, ele precisa ser mais bem elaborado no sentido de verificar o que é possível fazer num curto espaço de tempo, né? Porque esses projetos eles demandam muito investimento, é um investimento muito massivo nos primeiros anos, no primeiro terço do projeto é muito investimento a ser feito, que é o conceito ou o contexto, né, de um projeto de concessão com 30 anos, onde você no primeiro terço ali você tem um volume muito grande de investimento, só para ter uma ideia no sentido que responde a tua pergunta com relação à financiabilidade dos projetos, né? Você imaginar que você tem um volume muito grande de investimento no início, né? Se você olha para um negócio de 30 anos, onde você tem receitas ano a ano, né? Advindas do usuário, do pagamento da tarifária, da receita tarifária, né? E embaixo você tem despesas. Se você tirar um do outro, o que vai acontecer? Nesse primeiro terço, o teu saldo vai ser negativo. Ou seja, ele não é positivo. Aí você pergunta, tá, e como é que o negócio funciona? Exatamente no sentido de você ter que cobrir esse saldo negativo através de que maneira? Aí ela citou bem o acionista, capital próprio, o equity, citou muito bem também a questão de buscar no mercado através vendendo dívidas, papéis aí das debêntures, também um financiamento junto a um BNDES ou a um banco multilateral, né, para poder cobrir essa lacuna, esse saldo negativo, né? É claro, tem outras situações do tipo um empréstimo ponte no primeiro ano, por exemplo, no caso de rodovias, por exemplo, é muito típico, porque você tem que implantar as praças de pedágio que ainda não estão arrecadando, então você precisa de um capital inicial para isso, que o acionista pode assumir ou ele pode buscar também no mercado o que a gente chama de empréstimo ponte, né, que é um empréstimo que posteriormente ele vai ser pago através de um empréstimo de longo prazo que vai sendo discutido ao longo desse primeiro ano. Mas esse dinheiro de imediato é necessário, porque a empresa privada assume o ativo, a concessão, e ele já precisa, a partir da assinatura do contrato, trabalhar. Então, você vê que tem aí né, as coisas acontecem de forma muito intensa. E nos primeiros anos, realmente, você tem um volume de investimento muito, muito grande, né? Então, para que esse projeto realmente dê retorno, ele tem que ter esse tempo todo de contrato aí de 20, 25, 30 anos para poder, né, em função do tamanho do investimento, ser cumprido, né? E a iniciativa privada, né, olhando assim sobre esse ponto de vista de financiabilidade também, a gente tem que lembrar que hoje a questão do Estado não ter capacidade, mas a gente, por outro lado, tem o setor privado, principalmente olhando para os fundos de investimento, como a Karina citou, só que no Brasil, né, fundos de investimento estruturados aqui, eles têm capital, eles têm volumes da ordem de R$1 trilhão, né? Né, tem até mais, na verdade, do volume até maior, mas de fundos estruturados é da ordem de R$1 trilhão, ou seja, olhando assim em números, né, você fala, seria o suficiente para esses fundos, parte deles, né, um percentual pequeno diante desse número, né, participar desses projetos e entrarem. Obviamente, quando você tem uma situação dessa que foi colocada, que não tem a participação de um entrante aí para participar, obviamente, por quê? Porque ele também está analisando isso. Então, no fundo, a Karina citou a questão do Project Finance, os projetos que precisam ser autossustentáveis nesse sentido. E aí você olha para a matriz de risco, a Karina trouxe muito bem, você tem que entender que tem uma matriz de risco que precisa ser compartilhada entre todos. Mas se eu digo compartilhada, não é só do ponto de vista da questão erária, na verdade é mitigá-los, né, minimizá-los na medida em que você tem riscos ambientais que precisam ser identificados, riscos geológicos, né?
situação totalmente extemporânea, que foi a questão da pandemia, mas isso também é um risco que os contratos de concessão acabam prevendo na medida em que você tem a possibilidade de fazer reequilíbrios, né? Que também é uma outra forma de mitigar riscos, né? Na medida em que você tem a possibilidade de entender, olha, isso é uma situação que não estava prevista no contrato, então, e nem a empresa privada, nem o parceiro privado, nem o público teriam como identificar isso. Então, tem formas, inclusive, de fazer esse reequilíbrio. Então, você vê que tem toda uma engenharia econômica por trás disso tudo, e que faz, de certa maneira, tudo isso que a gente está colocando assim, realmente ser bastante desafiador, né? Porque você está falando também na necessidade de promover os investimentos, né? Porque eu citei o caso aí de você ter, num segmento, num nicho, mais de 50 mil pessoas trabalhando, né? Aí, mas eu não estou falando do benefício que isso causa do ponto de vista econômico para o país, né? Você tem uma estrada bem cuidada, uma linha de metrô, um aeroporto, você está promovendo indução de crescimento e de desenvolvimento, né? Então, é impossível você dissociar uma produção interna bruta de um país se você não tiver um investimento em infraestrutura necessário. Só para ter uma ideia, eu citei aí o caso de investimento do Brasil, os 200 bilhões anos aí, que são insuficientes. Isso representa, não chega a 2% do PIB. Você vê, vamos falar, China, 6%, né? Eu estou trazendo números aí, obviamente, mas para se ter para ideia, né? E já foi maior, né? Da China, no caso, né? Não precisa, a gente viu anos anteriores aí o que isso significou, né? Do ponto de vista de benefício socioeconômico para o país, né? E aí o Brasil, eu acho que nessa linha, para ele poder atingir o mesmo patamar das 20 maiores economias, dos 20 maiores países nesse sentido, ele tem um caminho muito longo ainda a ser traçado, a ser trilhado, e muito disso passa por infraestrutura, né? Então, acho que Eu é um Mas ponto... sabe que só queria Claro, por complementar que eu favor. acho, assim, para materializar, né, todas essas considerações do Nelson, a gente criou na BCR, chama o Índice ABCR+. Isso materializa exatamente quais são os investimentos que são feitos pelas concessionárias de rodovias. Tem até no nosso site. Então, o que que acontece? A gente criou alguns indicadores que mostram quais são os benefícios efetivos das rodovias concedidas. Então, mensalmente, as concessionárias vão lá e colocam quais foram os números de acidentes que foram atendidos, os números até de eventos climáticos que foram solucionados pelas concessionárias, guinchos utilizados, atendimento médico hospitalar e índice de revegetação, né, que eles costumam fazer, porque a gente vê várias áreas destruídas que daí são reflorestadas pelas concessionárias. Então, se você tiver oportunidade e curiosidade, lá a gente tem as informações que são materializadas, né? De acordo com esses exemplos que você deu. Como é que chama? Índice. Índice ABCR+. Se colocar isso no Google, o pessoal consegue encontrar. A gente consegue Índice encontrar ABCR+. índice ABCR+. E lá a Legal. gente tem Depois a esses gente deixa dados. também no link ali do episódio pro pessoal dar uma olhada aí nesse. Olha, Tá eu ótimo. sou usuário do índice, e eu posso ratificar o que a Karina está colocando, porque ele é setorizado por estado, né, por tipo de veículo, leve, pesado, e ele tem uma correlação direta com a produção interna bruta do país. Assim, você vê materializado ali exatamente os efeitos de que cada tipo de veículo tem dentro da composição da produção interna de cada estado e no global para o país. E ele é utilizado hoje, né? Ele foi uma referência, a BCR, quando lançou isso, né? Eu vou até fazer uma propaganda aqui da Tendências Consultoria, que foi a empresa que trouxe essa proposta aí, a BCR abraçou isso. É um índice que é muito utilizado dentro das análises econômicas que se fazem, principalmente numa análise de projetos desse tipo voltado para o segmento rodoviário.
Então Interessante. é muito bom, realmente eu E assim, se a gente for pensar até em concessões rodoviárias, em rodovia no geral, a gente está falando de uma infinidade de dados, né? Estão sem sendo dúvida, gerados ali. sem dúvida. Se a gente comentou antes dos stakeholders, então se a gente for pensar o que cada stakeholder gera de dados, começa a abrir um leque gigante. Então, legal, não conhecia, mas muito legal saber disso. Depois vou dar uma pesquisada. Mas assim, ele pode, essa parte do, do índice, né? Ele pode ser usado para os projetos de Sim, financiadores, sim. como também pode ser usado para começar a gerar dados gerais Sim. para a sociedade, né? Não só para o mercado de concessões, mas também para a sociedade como um todo, né? E pessoal, vocês comentaram bastante da questão desse bate-papo entre, vamos dizer assim, bate-papo, né? Entre a agência e a concessionária para poder fazer os reequilíbrios. E acho que até um pouco mais direcionado agora para ti, Karina, a parte dos conflitos, né? Como que as concessionárias, nem vou dizer as concessionárias, mas como que os players do mercado atuam e como que eles preveem ou calculam, né, na hora de fazer essas análises que a gente estava conversando, como que eles trazem essa questão dos conflitos, os possíveis conflitos que podem estar existindo com a agência, se é um conflito não necessariamente ruim, né, mas vai existir um debate ali, e como que eles colocam isso dentro dos projetos financiadores, né? Mas esse é um ponto muito relevante que você trouxe, João. Como lidar com os conflitos setoriais, né? Eu acho que existem diversas hipóteses, né? Porque, na verdade, assim, pensa, é um projeto, uma concessão de décadas, os conflitos virão, questões não compatibilizadas virão, né? Então, assim, pensando aqui nos exemplos mais emblemáticos que a gente pode dar. Primeiro, assim, que eu acho que a melhor solução é a interlocução técnica e com governança com a agência reguladora, com a administração pública, até com o poder legislativo. Existem alguns, fazendo só uma pequena consideração, alguns projetos de lei, especialmente alguns que prevêem isenção de tarifa de pedágio, né? Que, enfim, vem até nós, a gente pensa, poxa, a gente precisa de alguma forma equacionar, né, essa questão, porque no final das contas, havendo uma isenção não prevista no contrato, vai gerar um desequilíbrio do contrato e, de alguma forma, o poder público vai ter que reequilibrar. E essa interlocução da BCR com a Câmara dos Deputados, com o Senado, justamente para mostrar o quão prejudicial é uma lei de isenção de tarifa de pedágio específica. Mas isso é só um exemplo de um conflito, né? Existem outros conflitos que podem ser também equacionados com o diálogo. Existe um procedimento que chama PPCS, Processo de Participação e Controle Social, que as agências reguladoras fazem. Basicamente é o seguinte: eles têm intenção de publicar algum normativo, aí eles abrem uma consulta prévia à sociedade para entender se há contribuições, se há sugestões, se há questões que devem ser endereçadas, e as agências reguladoras fazem isso então. Então, eles publicam uma minuta de uma norma e ouvem a sociedade, né? E a BCR costuma contribuir bastante nesse sentido. E a gente tem a NTT, que é a Agência Reguladora, né, das Concessões Federais, ela tem aberto diversas interlocuções nesse sentido para a gente poder, para o setor poder se manifestar. A Artesp, que é a agência aqui do estado de São Paulo também, tem agora produzido minutas de normas e pedindo para que o setor também se manifeste. Então, acho que esse diálogo entre poder concedente e administração concessionária setorial é algo que é muito relevante. Outra hipótese que pode evitar conflitos é a modelagem, né? Uma boa modelagem de um contrato de concessão, de um projeto previsto em contrato, né? As premissas bem delimitadas, direcionadas, elas acabam também evitando todos esses conflitos, né? Mas eu acho que, assim, o debate técnico com governança e transparência é algo que evita judicializações, evita até desequilíbrios de contrato e é algo que as agências reguladoras têm feito bastante. Eu acho que isso é essencial, né? O diálogo técnico, inclusive, ele evita litígios. Eu acho que a Karina trouxe a questão acho que o ponto principal foi essa questão do diálogo, né, João? Pra você imaginar, nós estamos falando aí em 28 anos, né, de programa de concessão. Se você olhar na Europa, você tem concessões com mais de 40 anos, né?
E o que isso significa? Quando a gente iniciou os programas aqui, entra muito no que a Karina colocou. É muito difícil imaginar o que vai acontecer em 20, 25, 30 anos. Então, você tem um contrato assinado numa data, no ano 1 aqui, aonde ele, obviamente, tentou abraçar todas as possibilidades que um contrato dessa extensão, né, de prazo pode ter. Claro que acontecerão coisas, acontecem, né, e aconteceram nesse tempo todo aí, que não estavam previstos ali. E aí você vê um contrato assinado entre um ente público e um ente privado que precisa ser cumprido. E eu acho que esse é um ponto que é importante quando a gente fala em mitigação de risco, como a gente comentou agora há pouco. No Brasil, essa questão ela é levada a sério. Você tem um arcabouço jurídico legal que sustenta um contrato com tanto tempo, né? E é por isso que, às vezes, é muito difícil você imaginar que uma situação de um contrato que foi assinado, né, há 10 anos atrás, eventualmente por uma situação exógena, né, até a Covid, citando a própria Covid, né, que é um evento totalmente exógeno, que não estava previsto ali, né, ele precisa ser discutido realmente a bom termo entre as partes. Esse diálogo é importantíssimo, né? Exatamente para não criar precedentes, né? Uma situação que poderia ser resolvida de uma forma, né? Através do que a própria Karina comentou aí de uma criação de um decreto, de uma lei aí que complementa, que adenda o contrato, né? Mas para evitar precedentes, né? Eu diria até perigosos do ponto de vista público, né? Do interesse público, né? Que é realmente a necessidade de você ter uma discussão. E é claro, alguns pontos acabam se estendendo muito na discussão, porque a gente tem que entender também que o lado público, ele sabe que uma alteração de uma lei ali não está beneficiando aquela concessionária ou aquele ente privado. Ele vai beneficiar ou prejudicar, né? Outras entidades privadas. Então, precisa ser levado com muita atenção tudo isso. Por isso que a gente, até usando o termo jurídico conflito aí, né, na verdade, né, mas essa discussão que a Karina trouxe é que tem que ser muito bem feita, com bons debates técnicos, jurídicos, né, para poder chegar a bom termo. E o que está acontecendo é que a gente está evoluindo bastante. Então, nós tivemos algumas etapas aí de contratos, né, e aí, falando no caso de rodovia, mas você teve também em casa, aeroportos, né? Você está tendo evoluções de contratos que estão promovendo, que já estão vindo com essas mudanças. E como eu citei até há pouco aí, né, com esses órgãos multilaterais, o UFC, o BID, aí, juntamente aí com as agências reguladoras, as entidades de classe, no caso da BCE, tem a BIDIB também, e outros aí, que participam dessas análises, dessas discussões, até para mostrar, falar assim, da necessidade de ter alterações em novas tomadas de licitações, e novos editais, né? Para você não repetir situações do passado. Né? Então, eu acho que a Karine usou muito bem a expressão. O diálogo tem que ser muito franco e aberto entre as partes. Né? Porque, afinal de contas, você tem a entidade privada, a pública, mas no fundo todo mundo é usuário desse mesmo serviço. Afinal das contas, todo mundo vai se beneficiar disso. Então, acho que não é o lado, né? Não somos nós contra eles contra nós, ao contrário. Isso aí é uma situação muito bem estabelecida de ganha-ganha, tanto para o público quanto para o privado, e principalmente para a sociedade como um todo. Porque quando a gente fala de rodovias, você está imaginando o usuário da rodovia, com o seu carro, o seu caminhão, está naquela rodovia, tá? O que isso tem a ver? A sociedade toda está sendo beneficiada, não é só aquela região, porque o custo, a questão da operação da própria rodovia, no caso com as melhorias advindas do contrato, dos serviços prestados, ele está promovendo reduções logísticas, reduzindo congestionamentos, atendendo acidentados, né, que de alguma maneira trariam algum tipo de custo para
para o sistema de saúde, né? E a concessionária, as concessionárias, inclusive, prestam serviços nesse sentido, né? Apoio mecânico, enfim. Tudo isso contribui, né, para a melhoria de qualidade de vida, inclusive, né? Então, acho que isso tem uma abrangência muito mais ampla, né? E a gente fala de conflitos que são naturais, né? Do ponto de vista jurídico, técnico, né? Até eu participei lá do Rodovias do Futuro, da BCR, e eu assisti uma palestra, agora não lembro o nome do escritório de advocacia que estava, tinha um representante do escritório de advocacia que conhece bastante do tema e, pelo que eu recordo, né, até me corrija se eu estiver errado, mas comentaram muito de que antigamente os contratos de construção eles eram muito rígidos e o próprio contrato acabava inviabilizando esse debate que vocês estão trazendo, né? E os novos contratos eles já estão mais flexíveis para a questão de debates, de trocas, de normas, às vezes, porque eu fico lembrando sempre, até trazendo um pouco para o nosso lado da tecnologia, questão do call box, né? Sim. Hoje faz sentido ter call Exato. box ainda em alguma rodovia, né? Mas existem contratos que ainda obrigam a ter lá o call box, tem que fazer a manutenção daquele call box, ele tem que estar funcional, sendo que as pessoas muitas vezes não sabem nem usar um call box, né? Eu pergunto para amigos meus, tem um irmão mais novo, os amigos dele, eles passam às vezes por aquilo e falam, para que serve isso? Né? E eu falo assim, é para tu parar ali, se quebrar o carro, ligar para a concessionária vir te ajudar. Eu falo, tá, mas eu tenho meu celular, cara, para que eu vou sair do carro, vir um caminhão, sofrer um acidente, enfim. Então, essa questão da flexibilidade nos contratos, eu percebo que ela está realmente avançando bastante, né? E se a gente for colocar isso no modelo de negócio, na hora de precificar ali uma concessão, isso deve facilitar também para quem está participando. E até, pessoal, trazendo para a questão aí da tecnologia, né? Que a gente sempre gosta de abordar esse tema. Eu trouxe esse exemplo do Callbox, que está sendo substituído agora pelo 5G ali, pela própria internet, o cabeamento, né, de internet, Wi-Fi nas rodovias. A gente tem Free Flow, tem questão de sistemas digitais para gestão da informação, gestão de atividades, enfim. Não tentando entrar tanto assim no tema da tecnologia em si, mas como que vocês enxergam que as tecnologias beneficiam os contratos de concessão, as concessionárias, a sociedade, e como que ela se de alguma forma beneficia ou não, né, se prejudica, enfim, vocês podem abordar melhor isso. Uhum. Como que evita alguns riscos, né, minimiza riscos da concessão, porque até antes de passar a palavra para vocês, o Free Flow é um debate bastante grande que o pessoal achava que ia ter redução de receita, ou que ia ter aumento de custo, enfim, mas a gente vê na prática que isso inclusive ajuda, né, a reduzir o risco de inadimplência de uma concessão, né? Então, como que vocês enxergam isso nos contratos de concessão? A tecnologia em si nos contratos? Bom, você quer colocar? Eu falo rapidamente Não, sobre o que a gente tá. Quer falar? eu acho que a questão jurídica aí, ela é importante É, na questão dos conflitos aí, mas eu acho assim, o que a tecnologia é uma realidade que se impõe. Não tem como, né? Enfim, eu acho que sempre vem para a melhoria do serviço. A gente vê alguns exemplos, de todos os exemplos de avanço da tecnologia que eu vejo, realmente é o Free Flow. Né? A gente é um modelo disruptivo de cobrança de pedágio, né? A gente sabe hoje em dia, já há quanto tempo tem alguns contratos que venceram agora, né? Acho que um dos mais antigos é a Ponte Rio-Niterói e a Nova Dutra, que agora é Rio-SP. A gente viu há 30 anos atrás. Então, tinha as praças de pedágio e desde então são que é o modelo de cobrança. Mas a gente tem o Free Flow, que veio para ficar. Então, a gente, assim, o que envolve de melhoria é, assim, muita. A gente pensa, não tem mais aquelas praças físicas de pedágio. Então, as praças, eu não sei se todo mundo tem familiaridade com o Free Flow, mas basicamente as praças de pedágio são retiradas, as físicas, aí a gente coloca aqueles pórticos com as câmeras inteligentes que acabam capturando a placa, né? A gente já tem a tecnologia avançada, inclusive a gente tem aqui na Rio-SP o primeiro modelo de Free Flow que foi implementado, já está em fase de teste. A gente chama Sandbox regulatório, é algo bem específico, mas basicamente o Sandbox regulatório é um ambiente controlado para que se analise na prática se o projeto
para de pé ou não, né? Esse nome eu ouvi bastante lá no evento da Rodovias Futuras. Isso, Exato, exato. Bastante. Mas enfim, é isso. A gente está lá e o modelo tá sendo testado, né? Existem algumas questões. A gente está ainda vendo como que o risco de inadimplência pode ser tratado ou não pode. Isso é algo que a gente ainda não tem definido, né? E o sandbox está aí justamente para a gente analisar quais são os impactos e como que a gente pode regulá-los. Só antes do Nelson complementar, assim, até, Nelson, você como já foi executivo aí, né, de concessão, eu fui para o Chile em 2006, 2007, um bom tempo atrás, de carro com meus pais, e naquela época já tinha a Free Flow, não sei se era o mesmo modelo, se era Free Flow, enfim, o que que era. Mas qual que era a resistência do pessoal? Se era com mais contrato? Era algum risco que gerava para o contrato da concessão, que acabou trazendo essa, vamos dizer assim, não vou dizer que uma tardia para chegar a isso aqui no Brasil, né? Mas Uhum. onde que no contrato, no modelo de negócio, isso gerava risco para as concessionárias? Olha, bom, você falou do Chile, aqui em São Paulo também, 2010, aqui no estado de São Paulo, já a Artesp já estava fazendo trabalhos nesse sentido, testes, né? Tem concessionária que implantou isso, aqui tem outra concessionária também que implantou, chamado ponto a ponto, né? Então isso já vinha sendo feito, né? Claro, você tem a questão da acurácia, da análise, porque ela falou muito bem aí da análise da OCR, né? Do reconhecimento óptico de caracteres, né, que é uma tecnologia que vem evoluindo muito, né, que é a que faz a leitura, né, e obviamente termina, né, converge para o free flow. E só para, né, pro pessoal que tá assistindo entender, free flow aí é um termo em inglês que quer dizer fluxo livre, né? Na verdade, a Karina traduziu muito bem isso, que é você retirar as praças, né? Ou melhor, substituir as praças por pórticos, né? Com sensores, né? Que estão lendo a passagem do seu veículo. Para isso você precisa ter uma etiqueta eletrônica ali, né? Que é uma espécie de um RG do teu carro ali, né? Que ele faz a leitura e ele sabe que é você o seu veículo que está passando ali, né? Então ele identifica isso. Só que você passa, você não para, você segue na velocidade estipulada ali pela rodovia, né? Então você não tem essa necessidade, né? Voltando à questão tecnológica, né? E aí para poder, inclusive, concluir com a questão do free flow. Sem dúvida, call box nos anos 80 nós tivemos já tinha aqui em São Paulo, né, testes sendo feitos com isso, né? As concessões no estado e de maneira geral, né, falando aí das concessões federais, já estavam usando essa tecnologia de você ter o call box, né, que é a caixa de chamada, o telefone, né, interligado, né, e eles espaçados a cada quilômetro, né, que é um totem ali onde você vai falar com um centro de controle operacional da concessionária que administra aquela rodovia e vai informar, né, que você teve uma pane mecânica, um problema e tudo mais. Então, para aquele período onde você não tinha o telefone celular, como você mesmo citou aí, dos teus amigos aí, que nem sabem mais o que é um call box, né? Ainda bem. Mas, ainda bem porque evoluímos, né, para o celular. Era a ferramenta que você tinha, assim, para poder se comunicar com o usuário, né? Você tinha, se tinham ainda, e tem, obviamente, mas tinham câmeras instaladas os circuitos fechados de televisão, né, que a gente chama, que também estavam interligados com o centro de controle operacional da concessionária. E lá, através da câmera, ela identificava, obviamente, essas câmeras, elas não tinham uma cobertura visual de 100% da rodovia, né? Hoje, os novos contratos vêm pedindo para que você tenha mais câmeras, né? Que, obviamente, as câmeras do passado também já não são mais as mesmas câmeras de hoje. No passado, você tinha uma restrição até de capacidade de buscar imagens a mais longa distância. Hoje, você tem câmeras muito mais eficientes também, né?
E aí eu vou entrar numa outra questão também, serem ferramentas inteligentes, né? Não somente visualizar, mas você começa a fazer essa transição. Os contratos que ela citou, que tinham lá, e você mesmo colocou na questão, né? Por que era difícil alterar? Porque era um contrato, como eu citei, essa questão do conflito. Estava no contrato que você precisava do call box. E você tem essa transição entre quem tem call box para quem está instalando Wi-Fi. E o Wi-Fi hoje, todo mundo tem celular, você, né, obviamente, tem uma rede disponibilizada pela concessionária, né? Obviamente, quem vai utilizar isso, se tiver o passageiro, é o passageiro, não é o motorista, né? Porque senão ele vai estar infringindo a lei, caso ele abra o celular enquanto ele está dirigindo, ele teria que parar necessariamente, isso eu acho que é importante colocar, né? Do mesmo jeito que você ia parar num call box, né? Você tem que parar o carro, mas você está parando, você não precisa necessariamente, você pode parar onde você quiser, né? Porque você tem acesso à rede. Então você acessa, manda a tua informação, a solicitação que você quer para o CCO é atendido, enfim. E você tem isso hoje já integrado aos contratos novos. Então, já é uma evolução que já está sendo integrada aos contratos. Isso acaba acontecendo. Essa questão da inovação tecnológica aí é um ponto que a Karina conhece bem. Os contratos também estão evoluindo ainda, não evoluíram o suficiente, na medida em que você fala, olha, a concessionária, o ente privado, ele é responsável por fazer a atualização tecnológica. Mas você fala atualização tecnológica, é mais ou menos... Daqui 30 anos ainda. O que nós vamos esperar? Exatamente, você falou tudo. Assim, antes o celular era uma coisa para poucos. Imagina você falar a atualização tecnológica do celular. Né? O Callbox, por exemplo, né, migrou para um Wi-Fi. Né? Só que isso tem custos, obviamente, que não estavam previstos no contrato. Isso é um ponto, por exemplo, de questionamento num conflito regulatório. Porque, às vezes, o próprio poder concedente quer... Não, você tem que instalar, substituir o Callbox pelo Wi-Fi, mas pera lá. São duas coisas totalmente distintas, né? Não é? Então, essas questões estão evoluindo, até mesmo essa questão do desenvolvimento tecnológico, né, da atualização tecnológica, na medida em que não dá para você fechar numa caixa e falar assim, olha, tudo isso fica por conta do privado. Porque, obviamente, a tecnologia está evoluindo de tal maneira, né, a ponto de hoje você ter identificação uma leitura daquilo que está na rodovia, se é um veículo que está no acostamento, se é um pedestre que está andando. Tudo isso a tecnologia de 20 anos atrás não oferecia. Hoje você tem isso. Né? Só que isso é incorporação, você vê. Para chegar nessa tecnologia, você também tem que ver que teve todo um custo de planejamento e desenvolvimento atrás disso, né? E que não necessariamente a concessionária desenvolveu, ela vai adquirir de um terceiro. Né? Então, mas, de qualquer maneira, está havendo um entendimento muito favorável. A Karine tem essas tratativas com as 52 concessionárias. Ela pode até colocar de forma até melhor do que eu estou trazendo, mas esses são pontos de discussão constante. As agências reguladoras também estão olhando para isso. Né? Claro, a gente sabe que a velocidade de análise e decisão do poder público não é a mesma do privado. Né? Mas eu acho que, voltando aí à expressão que a Karina trouxe, do diálogo, ele tem que acontecer de maneira recorrente. Ele não realmente para mitigar esses conflitos e a tecnologia está vindo com tanta velocidade, é tanta coisa que está aparecendo que a gente realmente hoje, usando aquela expressão que era utilizada lá há 20 e tantos anos atrás, de rodovia viva, hoje ela está mais presente do que nunca, porque efetivamente você consegue fazer essas identificações, né? Do nível de serviço, por exemplo, se está havendo congestionamento num determinado trecho para você acionar uma operação especial, um veículo que parou, que necessariamente você não tem a visualização por um inspetor de tráfego que está dirigindo e passou e viu, né? Porque você tem hoje uma cobertura que garante que você consegue atender, inclusive dentro dos prazos contratuais, né? Aquele evento que está acontecendo ali. Tudo isso graças à tecnologia. E o Free Flow, né, fechando a questão, ele era uma situação que acho que todo mundo gostaria, né, que ela já começasse há 20 e tantos anos atrás, né,
Por quê? Porque, assim, hoje o usuário, de maneira geral, ele não tem mais aquele, aquele restrição em pagar o pedágio, porque ele sabe dos benefícios que esses 25, 28 anos trouxeram para as rodovias. É impossível você imaginar que você hoje trafega uma rodovia. Essa geração de hoje, mais nova, que está dirigindo, ela não viu no que eram as rodovias há 25 anos atrás. Então, é difícil até hoje para ele entender por que está se pagando pedágio numa rodovia que está boa, né? É porque ele não conheceu ela há 25, 30 anos atrás, né? Porque se ele tivesse tido a situação, o desconforto de andar, ele exigiria isso, né? Como fala assim, a necessidade de ter uma intervenção muito efetiva nas rodovias. E aí, o free flow, nessa linha, né, que eu estou colocando, como é que ele se encaixa? Exatamente porque concessão d'água, concessionária de água, concessionária de energia, você não precisa ir lá na rua, abrir a torneira lá da concessionária para buscar água para a tua casa. Na verdade, ela está chegando até a tua casa, né? E você está pagando por um serviço que você tem ele à disposição a hora que você quiser. Então, não existe uma restrição, né, com relação a isso. Energia é a mesma coisa. Você tem a luz aqui, tudo, você liga no interruptor, a luz está aqui. Quem está oferecendo, está fornecendo é uma concessionária. Na rodovia, é diferente. Você está na rodovia, você está pagando ali o serviço, aí você fala, que serviço que eu estou recebendo? Aí você para pensar. A maioria, né, dos usuários, na verdade, eles sabem, né? Mas demorou muito tempo para entender que se o pavimento está bom, é porque foi com aquela tarifa de pedágio, através da tarifação do negócio. Serviço médico, serviço mecânico, tudo isso, só para quem passou por alguma situação desse tipo na rodovia, né, é que vai entender da importância de estar à noite numa rodovia lá, sem iluminação, né, e tendo que chamar, né, tem que ficar lá sozinho, com família, criança, e precisa chamar e não tem sinal de telefonia, né, dependendo da situação, né, e você sabe que ali está passando um inspetor de tráfego da concessionária, um guincho, uma ambulância, que ele identifica o evento, ele vai parar e vai ajudar. Aí ele dá valor para isso, né. Aí, para fechar a questão do free flow, ele acaba sendo, nesse sentido, bastante democrático, porque se você antes estava pagando por trechos, efetivamente, né, hoje você está pagando por quilômetro que você está rodando com o free flow. Rodovias que chegam em grandes cidades, como o caso de São Paulo, por exemplo, as rodovias federais, essas extremidades dessas rodovias na cidade, nós estamos falando aí de veículos dia, eu vou falar a ordem de grandeza, de 50 a 200 mil veículos ali, né? Que não estão pagando, mas são beneficiados pelos serviços que a concessionária oferece. Se um cara quebrar o carro ali, mesmo tendo entrado na rodovia e não tendo pago pedágio, mas é uma rodovia sob concessão, ele vai receber esse benefício. Os outros usuários estão pagando por ele. Entendeu? O que acontece é que você tem condições de colocar esses pórticos e free flow nesses locais, obviamente, isso vai ter reflexo na tarifa, que não vai ser a mesma dessas praças de pedágio que estão espaçadas. Por quê? Porque você está pagando pelo trecho, pelo quilômetro que você está andando, né? Se você andar a extensão toda, você vai pagar pelo equivalente à extensão, mas se você anda uma parte, você paga só por aquela parte, na medida que você tem o free flow ali estabelecido. Então, isso também está, de certa maneira, democratizando a questão da tarifa, porque quem está pagando é quem está usando, né? Tem vários casos, né? Você citou Rio-São Paulo, aí na região de São José, né? Se você fosse olhar, historicamente, os números de veículos que pagavam pedágio não chegava nem a 20% dos usuários da rodovia. E aquela região ali de São José, Taubaté e tudo mais ali, né? Você tem uma grande concentração, porque você tem um movimento local ali, diário, muito grande. Enfim, eu acho que o free flow, sem dúvida, vem atender anseios aí, e a gente torce para que isso realmente siga adiante, que as outras concessionárias, novas concessionárias já estão substituindo, inclusive, praças que nem estava previsto no contrato, lá no Sul. Eu posso
citar até uma concessionária no Sul que recém começou o serviço, que está deixando de construir praça para implantar já o Free Flow, para já começar a trabalhar com isso. E, como você citou, São Paulo do Rio já tem o primeiro pórtico aí, né? Já levando em conta essa nova tecnologia. Então, acho que é uma questão de, com o tempo, os veículos terem seus... Né? É importante ter... Você tem vários stakeholders dentro do universo de usuários, né? Então, é importante saber que tem um período de maturação aí. Legal. Mas é essencial a tecnologia, inclusive de BI e dados, para uma melhor prestação de serviço, para aprimoramento, né? A gente tem visto isso bastante. Sim. Toda essa parte de dados, inclusive ali do índice, né? O índice ABCR, isso com certeza, por exemplo, o Free Flow também vai trazer dados para lá, provavelmente. Sim. Sistemas digitais também vão trazer dados para isso. Então, a gente vê realmente esse avanço, né? Pessoal, a gente chegou aí no tempo, tá? Eu sei que quem está nos assistindo, até a gente estava comentando antes, provavelmente vai assistir isso em outro dia, de manhã, à tarde, enfim, mas a gente já está aqui bem tarde da noite. E tanto o Nelson quanto a Karina são palmeirenses. Hoje tem jogo do Palmeiras aí, então o pessoal vai... Tô querendo saber, a gente já tem um resultado, não? Você já tem o resultado? Acho 0-0? 0-0. Então é campeão. Então é campeão. Boa. Mas é isso, gente. Pessoal, obrigado por terem nos assistido. Karina, Nelson, obrigado mais uma vez aí por terem topado conversar com a gente. Eu aprendi demais. Eu acho que foi um dos episódios que eu mais fiquei quieto aqui, ouvindo, aprendendo realmente. Esse é um assunto que a gente conhece, mas não entra tanto no detalhe, né? Isso deixa mais para o pessoal que está lá a fundo, realmente olhando para contrato, olhando para financiamento, enfim. Então, eu queria agradecer vocês e até para poder passar aí para o pessoal como é que eles podem estar buscando vocês aí nas redes, caso queiram mandar alguma pergunta, bater um papo com vocês em outro momento. Acho que talvez deixar o LinkedIn de vocês aí para o pessoal. Mas queria só agradecer, acho que foi excelente. Aprendi muito também aqui com esse nosso papo. A BCR também vai estar sempre à disposição, eu também vou estar sempre à disposição para auxiliar no que for necessário. Acho que a gente tem um caminho longo aí de discussão, de atualização e de aprimoramentos, mas acho que a gente está no caminho certo, né? Mas, enfim. O meu LinkedIn acho que é Karina Lara Fera. Tem lá, acho que é fácil de achar e fico sempre à disposição de vocês e agradeço novamente aqui esse nosso bate-papo. Foi excelente. Obrigado, Karina. Obrigado. Bom, João, eu também faço as minhas palavras da Karina. Eu agradecer aí a oportunidade. Eu acho que um só podcast para o assunto, eu diria até pouco, porque o assunto de 28 anos aí tem muita coisa que a gente viu acontecer, que está vendo acontecer e com certeza irá acontecer ainda. Eu acho que para um país como o Brasil, as concessões, elas sem dúvidas mostraram que são a única forma, ou melhor, a forma mais viável de se empreender, se induzir crescimento e desenvolvimento para o país. Não tem outra forma, né, para o nosso contexto, né, político, econômico, social, né, e o Brasil, eu acho que tem essa vantagem. É um país com muitas possibilidades, ainda muita coisa por fazer, né, muita coisa do ponto de vista de saneamento, infraestrutura rodoviária, aeroportuária, telecomunicações relacionada à tecnologia, né, e que precisa, né, de muito investimento. E, obviamente, como a gente comentou aqui, a iniciativa privada ela tem uma importância muito grande nesse sentido. E eu falo iniciativa privada de maneira geral, né? Não é só local, mas global, né? Mundial, né? E por conta dessa necessidade, eu acho que e de toda do que o país tem a oferecer, eu não tenho dúvidas que a gente está vendo aí muita coisa para acontecer para as futuras gerações que estão por vir também, por essa geração que está pagando pedágio, não está entendendo por quê, porque a rodovia está boa, né? Mas ele também vai saber que muitas outras oportunidades também de trabalho, né, advindas desse programa de concessões virão. Então, a gente, tanto tempo trabalhando no segmento, a gente realmente é muito apaixonado, né? Só para quem gosta mesmo de permanecer tanto tempo no setor, que realmente é apaixonante. E
agradecer mais uma vez aí, e com relação a contatos aí que se queira fazer comigo, obviamente seguindo aí a linha da Karina, eu também tenho o meu contato na rede social profissional, Nelson Bossolan. Eu acho que é mais fácil encontrar por aí também, né? Acho que o rosto também não mudou, né? O cabelo continuou o mesmo, então eu acho que vocês vão me encontrar através da fotografia de maneira bem prática, bem fácil. Legal. Bom, pessoal, obrigado. Para quem nos assistiu aí, obrigado. Não deixem de deixar ali o curtir no episódio, compartilhar isso com quem vocês acham que faz sentido. Realmente foi um conteúdo fantástico aí que a gente conversou hoje. E, pessoal, dá Cartado para vocês encontrarem. É só ir lá no LinkedIn, Cartado Tecnologia, e no Instagram, cartado.com.br. Vocês vão encontrar o nosso perfil também. Tá bom? Nelson, Karina, obrigado mais uma vez. Boa noite. Pessoal, boa noite aí para vocês. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigada. pessoal.